Olá, eu sou Guilherme Costa, aluno do curso de Licenciatura em Pedagogia da UERJ, pela Fundação CCERJ. Estou gravando essa aula voltada para alunos do curso normal. É uma aula de educação e trabalho, como requisito para a avaliação presencial do número 2 do estágio em curso normal, ensino normal. É, eu preciso hoje preparar uma aula, gravar uma aula, como se fosse simulando uma aula para os alunos de ensino normal. Como minha aula é de educação e trabalho, eu não vou ensinar uma metodologia, uma prática profissional, uma prática pedagógica para esses alunos, e sim conversar com esses alunos do curso normal sobre educação e trabalho. A gente precisa falar sobre o que é trabalho, sobre a relação do homem à natureza e como o homem transforma a natureza. Conversar também sobre o trabalho no mundo globalizado e a educação para o trabalho, entender em qual contexto a gente vive, em qual contexto a gente está inserido socialmente, pensar o nosso sistema econômico, o nosso sistema político e como isso atravessa a nossa prática pedagógica, como isso atravessa o nosso ato educativo. Então, nesse momento, eu preciso falar sobre essas questões. Como eu sou bibliotecário na minha primeira formação, eu gosto sempre de iniciar as minhas aulas, as minhas práticas com uma leitura. E na leitura de hoje, para essa aula de educação e trabalho, eu escolhi essa antologia chamada 50 Poemas de Revolta, publicado pela Companhia das Letras. É um poema de Ferreira Goulart. Ferreira Goulart ele foi um militante do Partido Comunista Brasileiro, foi exilado durante a ditadura, ele viveu um período na União Soviética e no fim da vida se desgostou com o comunismo, começou a se posicionar mais a centro-direita, mas isso não desmerece a obra de ninguém, é um posicionamento que é válido, a sua história não pode ser apagada diante dos seus posicionamentos políticos, a gente precisa entender, respeitar e interpretar essa realidade, esse contexto. Bom, o nome do poema de Ferreira Goulart que eu gostaria de ler para iniciar essa aula se chama Subversiva e diz o seguinte: a poesia, quando chega, não respeita nada, nem pai, nem mãe. Quando ela chega de qualquer de seus abismos, desconhece o Estado e a sociedade civil. Infringe o código de águas, relincha como puta nova em frente ao Palácio da Alvorada. E só depois reconsidera. Beija nos olhos os que ganham mal, embala no colo os que têm sede de felicidade e de justiça, e promete incendiar o país. Hoje a gente vai conversar nessa aula de educação e trabalho. Nós vamos falar sobre a educação no mundo contemporâneo e a função da escola. O objetivo geral dessa aula é compreender a relação do trabalho no mundo capitalista, já que estamos inseridos num cenário político-social capitalista, e por isso é importante falar de revolução. Mas não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Nós já vamos falar sobre revolução, mas um pouco mais adiante. Para começar a contextualizar, a gente precisa entender o capitalismo, né? Essa forma que nós nos organizamos enquanto sociedade. Então, a gente precisa entender que o capitalismo é um sistema econômico que orienta a produção, orienta o consumo, orienta a organização social que a gente está inserido. Ele é baseado no lucro e na acumulação de riqueza por uma classe dominante. É preciso que a gente relembre, rememore as nossas aulas de história e rememore que o capitalismo surge lá na metade do século XV, na passagem do feudalismo para um sistema econômico capitalista, quando a classe burguesa começa a tomar corpo, começa a tomar forma, e conforme ganha poder político e poder social, começa a remodular esse sistema econômico vigente. Isso reflete em muitas mudanças naquela sociedade, reflete em Revolução Industrial, reflete na Revolução Francesa, por exemplo, no Iluminismo. A classe burguesa foi o motor de potentes revoluções naquele período, né, ao longo destes anos, destes séculos na Europa. Mas isso a gente estuda em história. Hoje a gente está aqui para falar sobre educação e trabalho. E aí a gente precisa entender o que é trabalho. E aí, para a gente entender trabalho, eu pergunto para vocês, por que nós trabalhamos? O que é trabalho? Para que nós trabalhamos?
Para quem trabalhamos, se a gente trabalha para alguém, atendendo a qual lógica, né? Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso e pensassem essas questões por um momento. Trabalho é toda a produção que se dá na interação do homem com a natureza. Quando o homem transforma essa natureza para a sua subsistência, para a sua vida, para a sua evolução, isso é trabalho. E a educação é tomada como trabalho também, porque a educação é uma realização humana, ela é histórica, ela é posicionada socialmente e demarca a possibilidade de reprodução e de transformação social. Então, a educação também é trabalho, a educação também é transformação da natureza. Aí, nesse momento, eu gostaria, né, enquanto professor dessa turma, circular um excerto, né, um pequeno texto do Grespan, que diz o seguinte: numa forma mais simples de sociabilidade mercantil, os produtores são proprietários privados de seus meios de produção e se relacionam pela troca de mercadorias que produziram. Depois dessa troca de mercadoria mais simples, o dinheiro existe nessa troca de mercadorias, na verdade, mas como forma de você trocar a sua mercadoria por aquele dinheiro ali naqueles entrepostos comerciais na Europa feudal, né, e na passagem da Europa feudal para a Europa capitalista. E com esse dinheiro a gente adquire outros materiais que nos é necessário para a subsistência e que outras pessoas trabalharam na natureza para adquirir. O dinheiro, na verdade, é apenas um mecanismo de troca. Depois dessa virada de chave, né, com o capitalismo já surgindo, quando os produtores passam a perder a propriedade privada, a propriedade dos meios de produção e se tornam trabalhadores, empregados pelos proprietários desses meios de produção, o dinheiro assume a forma de remuneração. E o dinheiro ainda é intermediário de venda e compra dos produtos. Só que agora ele realiza a compra de uma mercadoria que é muito especial. Não é uma mercadoria tratada na natureza, né? Não é algo que a gente trabalhou na natureza e pode trocar de uma forma mercantil mais simples. Na verdade, o dinheiro agora passa a comprar força de trabalho. E nós, enquanto trabalhadores dentro, né, de um sistema burguês, de um sistema capitalista, me desculpem, nós passamos a vender a nossa força de trabalho, o nosso labor, o nosso fazer, para receber um salário, para receber uma remuneração. Então, a nossa força de trabalho, a nossa consciência, a nossa habilidade, a nossa técnica passa a ser mercadoria dentro de uma lógica capitalista. E a Grespan vem falar que a forma que o trabalho passa a ser mercadoria e como o dinheiro passa a comprar o trabalho numa relação complexa, se contrapõe a essa relação mais simplificada, onde o dinheiro era apenas intermédio de troca, né? E isso é importante de se perceber, porque a moeda e a relação de compra e venda já existia lá naquele período do feudalismo, mas isso vai se transformando ao longo do tempo quando o capitalismo começa a tomar corpo, começa a tomar forma, e a gente passa a vender a nossa força de trabalho, o nosso corpo, o nosso eu, a nossa habilidade passa a ser mercadoria para o capital. Após essa breve introdução sobre o que é o capitalismo, sobre como o capitalismo se formou e vem se sofisticando, eu gostaria que vocês se apropriassem da terminologia marxista. Então, eu vou dar alguns minutos para que vocês façam uma pesquisa e definam e consigam sintetizar alguns termos. Por exemplo, o que é burguês, o que é ideologia, o que é capital, o que é oferta e demanda, o que é liberalismo, o que é ser liberal, o que é o próprio marxismo, o que é socialismo, o que é comunismo, o que é trabalho. Eu gostaria que vocês pesquisassem durante alguns minutos, refletissem sobre essas pesquisas e conseguissem sintetizar nos cadernos de vocês, num pequeno texto simples, esses adjetivos e substantivos que eu estou propondo que sejam pesquisados, esses vernáculos, por favor. Bom, guardem essas sínteses para vocês, porque elas vão ser importantes para a gente maturar as ideias na nossa cabeça, a teoria na nossa cabeça, né? E aí, já que a gente falou sobre o surgimento do capitalismo, a passagem do feudalismo para o capitalismo, agora é preciso que a gente comece a entender como esse modelo funciona. Quando a moeda parou de ser apenas uma forma de troca, né, um escambo, quando a gente passa a vender a força de trabalho, novas classes sociais surgem. Se dentro do feudalismo nós tínhamos o senhor feudal e as pessoas que trabalhavam dentro do feudo,
né? Agora, dentro de uma lógica capitalista, nós temos a classe dominante e o proletariado, né? A classe detentora dos meios de produção e a classe não detentora dos meios de produção. Nessa nova organização social, né, a partir da apropriação dos meios de produção, a partir da privação das terras, e esse surgimento de classes sociais diferentes agora, né, os detentores dos meios de produção e os não detentores dos meios de produção, a burguesia e o proletariado, inicia-se um processo de exploração do trabalho. Nós vendemos a nossa força de trabalho. E o burguês, o detentor dos meios de produção, ele lucra a partir da venda de nossa força de trabalho. Nós produzimos para ele, se antes, num período feudal, num período mais remoto, né, da existência humana, todos produziam em comunidade para que todos pudessem sobreviver, agora a classe proletária, o proletariado, produz para que o burguês tenha sua subsistência garantida com lucro. O capitalismo vai se sofisticando, né? Sempre visando o lucro, e a gente chega nas revoluções industriais, que consequentemente mudam o modo de produção e o modo de relação social. E, consequentemente, já que a escola está inserida no mundo, está inserida na sociedade, muda-se também o jeito de se fazer educação, a forma com que a escola está presente no mundo. Então, o capitalismo vai atravessar e vai influenciar currículos, ele vai atravessar e vai influenciar disciplinas, metodologias educacionais. A escola, em determinado momento, né, da evolução do capital, vai deixar de ser uma coisa pública para todos, ela começa de uma forma privada, né? Então, e já vinha desde o passado, antes mesmo, né, no feudalismo, mas a gente está dentro do recorte do capital. Dentro do capital, essa luta de classes se permanece, ela se perpetua. Então, o acesso à educação com uma qualidade vai ser voltado para quem pode pagar por essa educação de qualidade, porque a educação também se torna produto, também se torna mercadoria. E para a população proletária, para os pobres, os trabalhadores, a educação se transforma e se molda a partir de competências e habilidades que essa população precisa desenvolver para atender a demanda do capital, para se tornar força de trabalho para o capital, para a produção de trabalho, para gerar lucro para o burguês. Karl Marx, que é o responsável por pensar o capitalismo, o comunismo, por pensar o socialismo, né? Criticar o socialismo utópico, que a gente pesquisou esses termos lá atrás, ele vem dizer junto a Engels que na sociedade capitalista o operário se torna um apêndice de uma máquina, se torna um apêndice da indústria. A indústria demanda dele um manejo desumanizado, que não precisa de reflexão, né? Uma reprodução de movimentos. E essa generalização do trabalho, essa simplificação do trabalho, a reprodução do trabalho sem reflexão se reflete nas organizações da escola também. Porque se a gente não precisa mais pensar para executar o nosso ofício, se a gente não precisa aprender um ofício para produzir uma manufatura, por exemplo, se agora existe indústria que vai produzir aquela manufatura em larga escala e ela deixa de ser manufatura, a escola se adequa a essa agenda capitalista, a essa agenda burguesa. E aí as disciplinas na escola são pensadas para dar volume ao exército de reserva do capital. Então, os alunos vão aprender a ler porque eles precisam minimamente se comunicar pela escrita, eles vão aprender, né, a calcular porque minimamente eles precisam atender uma agenda de horário, eles precisam, né, conseguir realizar pequenos cálculos no fazer diário. Mas e as disciplinas reflexivas? E a filosofia? E a sociologia? O que faz a gente se emancipar enquanto ser humano? O que nos faz criticar o nosso meio? O que nos faz refletir? Essas disciplinas ficam como? Né? Nos currículos atuais do Brasil e do mundo, essas disciplinas reflexivas muitas vezes são relegadas aos burgueses, né? Essa educação artística, cultural, mais globalizada, é relegada à classe dominante, para que eles se tornem e se perpetuem dominantes, e a classe proletariada é relegada a um lugar de reprodução. Então, a gente, enquanto educadores, vocês, alunos, né, do curso normal, precisam refletir o seu ato de educar como uma proposta
de emancipação do ser humano, como fala Freire, né? A gente precisa auxiliar o processo de educação, a gente precisa facilitar a aprendizagem para que as pessoas se emancipem, para que elas se tornem donas de si, que elas se tornem cidadãos que estão cientes dos seus direitos, que vão lá demandar dos governos, demandar dos setores responsáveis seus direitos e que vão se organizar enquanto sociedade, que vão conseguir refletir o seu local social e mesmo enquanto proletariado vai conseguir demandar direitos para assegurar sua subsistência. Então, essa é a crítica que eu deixo aqui e quero que vocês reflitam, né? Qual o fazer educacional que a gente vai realizar no nosso ofício? É uma educação depositária? A gente só vai ser conteudista? É uma educação reflexiva que não vai permitir espaço para que os alunos cresçam, que eles pensem? É uma educação não crítica? A gente não pode executar o que o capital demanda assim sem pensar, né? Nós precisamos refletir sobre o que a gente está fazendo e emancipar a população. Afinal, somos educadores, somos facilitadores e viabilizadores do processo educacional das pessoas. Então, a gente está aqui para emancipar as pessoas. Eu gostaria muito que vocês assistissem o filme O Jovem Karl Marx, de 2017. Eu queria muito que vocês assistissem esse filme para a próxima aula e organizassem um seminário pensando como nossa vida é atravessada pelo capitalismo, como a gente se organiza enquanto sociedade. Então, as perguntas que ficam aqui são: nós fazemos parte de qual classe social? Nós fazemos parte da burguesia ou fazemos parte do proletariado? E o que nos caracteriza como proletariado e como burguesia? E, como eu citei lá no começo dessa aula, como o comunismo é revolucionário, como nós precisamos ser revolucionários. Por quê? Porque o comunismo ele é um modelo político, é um modelo socioeconômico, assim como o capital, que vai surgir lá no século XIX, né? Ele vai defender uma sociedade igualitária. Ele vai defender uma sociedade sem divisão de classe, sem Estado, sem propriedade privada. Por isso que ele é revolucionário, né? Quando a Revolução Industrial vem modificar as relações sociais e políticas, as relações econômicas, ela também modifica as relações de trabalho. E aí o proletariado surge e vende sua força de trabalho e é explorado. E por que a gente, enquanto proletariado, e eu já dei uma resposta para vocês, porque nós, enquanto pessoas pobres, que vendemos nossa força de trabalho, somos proletariado, somos classe dominada, precisamos nos organizar e precisamos demandar nossos direitos e precisamos transformar esse sistema. E o que é ser revolucionário? É isso. Eu ia citar uma palavra-chave do livro do Raymond Williams, palavra-chave, publicado pela Boitempo, que ele caracteriza e dá um histórico sobre o que é ser revolucionário, mas eu vou mandar para vocês, alunos, esse texto por xerox, por e-mail. Eu gostaria que vocês assistissem o filme Jovem Karl Marx, de 2021, e construíssem um seminário em grupos de até 5 pessoas, pensando essas questões sobre como o trabalho e sobre como o capital nos atravessa e como nós devemos agir enquanto educadores para emancipar e proporcionar um diálogo revolucionário com os nossos futuros alunos. É isso, eu agradeço o espaço e eu espero que vocês gostem dessa aula.